Pois é, pessoal, eu já falei um pouco sobre as dimensões intraterrenas, né? Sobre Shambhala, que é o Sol central, Agartha, que é o pulso atômico, né? Onde se concentram os grandes avatares da humanidade. Falei sobre a grande biblioteca concentrada em Duat, onde existem os registros atemporais e todo o percurso, o perímetro da Terra, né? Tudo que a Terra viveu está nas bibliotecas gigantescas, quilométricas que se encontram em Duat. E também sobre o mundo registro, que é o mundo de Badagas, que é o mais próximo da superfície da Terra, onde é o mundo etérico. E agora eu venho trazer para vocês uma curiosidade. Vejam que interessante. Olá, amigos internautas, novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo Tocando Oculto, diferente hoje. Hoje a gente vai falar de um texto que saiu na revista Planeta, nas décadas de 70 ou 80, não sei bem ainda, porque isso aqui foi um xerox. E, na verdade, é um texto também de Adriano Colangelo. Já recebemos esse grande e ilustre músico, palestrante, ocultista, lá no nosso canal, né, há um tempo atrás, e ele falou sobre o lado espiritual de Leonardo da Vinci, que é bem interessante vocês conhecerem também. E hoje eu trago para vocês esse material aqui falando sobre as profecias de Shambhala. Então vamos lá. O subtítulo é Várias mensagens proféticas originárias de povos espalhados pelo mundo falam sobre mudanças drásticas nesse final de milênio. Dentre elas, não há até agora uma desconhecida ao público brasileiro. Aqui o esoterista russo Nicholas Horich colheu em suas andanças pela Ásia Central e que se relaciona ao papel que a cidade secreta de Shambhala vem desempenhando neste período. Adriano Colangelo comenta essas profecias no presente artigo. A gente fez também uma outra matéria falando sobre a Mãe Terra sofrendo, né? Então é interessante também que está lá no nosso canal. Entre tantas inquietações da nossa época, que vão desde a contagem regressiva do meio ambiente até a explosão demográfica, surgem cada vez mais as interrogações de pessoas a respeito da tão famosa profecia. Até pouco tempo atrás, os interesses convergiam mais para as centúrias de Nostradamus e as visões de Fátima. Mas o agravamento dos problemas da humanidade, ao lado da trágica irresponsabilidade das classes dirigentes, estimulou os estudiosos e especialistas em geral a procurar outras fontes de informações, às vezes no passado até mais remoto, e vieram à tona então, com grande força e alarde, o Kali Yuga hindu, os comentários do historiador romano Hesíodo, os vaticínios das pitonísias nórdicas sobre a fatura, que é a atual para nós, a Idade do Lobo, o Ragnarok das sagas nórdicas e, só para citar aquelas mais importantes, ficamos então sabendo que já faz alguns anos que existem dois polos sagrados responsáveis pelo futuro da humanidade, Agartha no Ocidente e Shambhala no Oriente. Particularmente, esta última edificação despertou muito nosso interesse, pois estaria vinculada à revelação no início deste século de algumas profecias importantes relativas à humanidade e seu futuro. Tais profecias foram expostas apenas a um restrito número de iniciados, entre os quais o grande pintor e esoterista russo Nicholas Horich. Por nossa sorte, tivemos finalmente acesso a uma rara obra deste grande homem, O Coração da Ásia, em cujo final são abordados justamente as profecias de Shambhala. Escreve Nicholas Horich, na obra citada, nas escrituras antigas da Ásia há indícios muito sugestivos em relação a uma nova era preparada pelos grandes avatares encarregados de despertar o espírito adormecido da humanidade. Eles estão espalhados por todos os continentes, mas aqui na Ásia trabalham incessantemente
e, quando necessário, se disfarçam de pessoas comuns para levarem em centros espirituais adequados as mensagens, as profecias e os alertas da nova era que se aproxima. Estes avatares estão reunidos justamente em Shambhala e em outros locais não menos importantes do Himalaia, Nepal, Mongólia e Sikkim. O mais curioso é que tais lugares frequentados por aqueles sábios são firmemente protegidos pelos elementais, devas, e, segundo uma tranquila afirmação de um lama para o próprio Horik, pelos fortes homens das neves, fiéis guardiães daquelas regiões sagradas e seus Amrams, o que nos conduz surpreendentemente ao famoso Yeti e suas lendas. Olha que interessante, olha que curioso. Flechas com raios. Alguns trechos do texto de Horik revelam-se misteriosos e inquietantes, como o reproduzido a seguir. A flecha é o sinal de Gesar Khan, que é um líder guerreiro de Shambhala. Suas flechas são os raios e suas pontas são cristais que se encontram nos campos. A guerra vai começar com o disparo da primeira flecha. Suas flechas são os trovões, os raios, os relâmpagos. O exército já pronto. Ele vai sair das profundezas da terra para salvar a humanidade. Isto acontecerá no brilhar inusitado das 7 estrelas que abrirão suas portas mediante o fogo e serão manifestados os mensageiros sagrados. Vale analisar com atenção este trecho. Em primeiro lugar, Gesar Khan é considerado por aquela lenda como o líder dos guerreiros do norte de Shambhala e Agartha, já que os dois polos trabalham em conjunto. E suas flechas podem dar lugar a várias interpretações. Seriam raios laser de alguma tecnologia, sem dúvida, mais avançada que a nossa? O cristal na ponta não confirmaria talvez isso? O brilho das 7 estrelas não se referiria à constelação de Ursa Menor, no hemisfério norte? Vejam a referência aos Guerreiros do Norte, cuja estrela polar é um filtro importantíssimo na chama violeta. Chama violeta que, por sua vez, é conhecida nos círculos mais herméticos pelo seu imenso poder de purificação e elevação, e, por outro lado, é ligado também ao Conde de Saint-Germain, o qual sempre aparece nos momentos mais críticos da humanidade. Vamos ver como é contundente essa outra profecia. A guerra final se dará para impor a verdadeira doutrina, e todo aquele que se impor a Shambhala será golpeado em todas as suas obras. Na noite final não haverá nuvens, mas muitos raios laser, talvez como dissemos antes, entre os quais com muita luz irá se erguer no mensageiro do fogo. A doutrina mostrará que cada guerreiro de Shambhala será invencível, e nem todos aqueles que estarão dormindo serão despertos, mas apenas os homens de bem que foram preparados, mesmo à distância, pela noite final. E estes homens já o sabem e ignoram o medo e o abatimento. Este último parágrafo é realmente muito significativo em relação ao despertar da consciência. De fato, são e serão poucos, infelizmente, aqueles que acordarão. Interessante também a similaridade que há entre a profecia de Shambhala, neste último parágrafo citado, e os evangelhos do Mestre Jesus, que recomenda o despertar. Lembrando assim as teorias do quarto caminho do Mestre Gurdjieff, que considera como adormecidos quase todos os seres humanos. De fato, esse paralelo entre grandes princípios espirituais, o ponto focal, o eixo de qualquer que seja o caminho espiritual, é sempre o despertar da consciência, que só acontece quando se dissipam os condicionamentos de todo tipo, se deixar nascer finalmente o sol interior. Esses então farão parte, como diz Horik, num outro trecho das profecias de Shambhala, daqueles grandes que alcançaram a paz e souberam atravessar o temeroso oceano dos nascimentos e das mortes.
Estes homens vivem e trabalham para o bem do próximo e despertam seus irmãos como a primavera o faz com a natureza. Altruisticamente te libertam a humanidade. Agora, a desmoralização do mundo. É o subtítulo. Um trecho particularmente duro das profecias que lembra muito de perto o Apocalipse de São João é este que relata implacavelmente a época moderna. Diz assim: haverá monarcas temporais que reinarão sobre a terra, reis de espírito vulgar, de caráter violento e voltados exclusivamente para a falsidade e a maldade, que farão morrer mulheres e crianças que se apoderarão dos bens dos seus súditos. Vejam os políticos atuais. E suas vidas serão curtas e seus desejos insaciáveis. Pessoas de vários países se misturarão a eles, seguindo-os. As riquezas diminuirão até que o mundo se desmoralize completamente. Somente os bens materiais serão respeitados, sendo a riqueza a única fonte de devoção, e a luxúria será o único laço entre os sexos e o perjúrio, a única maneira de ganhar litígios. De outro lado, as mulheres serão objeto de fruição e sexual, e o homem rico será devotado como puro e respeitável. Assim, na idade de Kali, continuará a decadência, mas no seu fim, o avatar Kali virá à Terra para restaurar a justiça. Quando o Sol, a Lua, Tishia e o planeta Júpiter se encontrarem numa única mansão, então voltará a idade Satya, a idade branca. O alinhamento dos planetas apontado é sem dúvida um ótimo objeto de estudo para os astrólogos. Mas o parágrafo mais enigmático e misterioso dos profetas de Shambhala é o seguinte: 1, 2, 3, vejo 3 livros. O primeiro está escrito no oeste, no segundo no leste e no terceiro no norte. 1, 2, 3. Vejo 3 manifestações. A primeira com espada, a segunda com a lei e a terceira com a luz. 1, 2, 3. Vejo 3 águias. A primeira está repousada sobre a pedra. A segunda está rasgando a sua presa. E a terceira está voando para o sol. Apenas nos debruçamos detidamente sobre estes pontos, consideramos que o trecho dos livros se refere a verbos, a palavras sagradas que formam um triângulo geográfico, esotérico, leste, norte e oeste. Sobre as 3 manifestações, nos parece clara uma sequência bem dura, isto é, o primeiro, o cumprimento da lei kármica, envolvendo, entre outras ocorrências, o juízo final. Segundo, a justiça. E terceiro, a expansão definitiva da consciência, seja ela individual ou coletiva. E, finalmente, a citação das águias, que mostra o poder superior, o fogo cósmico, que simbolicamente pousa do início no penhasco, isto é, na própria terra, para depois pegar e rasgar sua presa, e forçar implacavelmente a justiça divina. E em seguida voltar para a sua morada, que é o sol. Em todas as culturas, a águia sempre significou uma força, uma justiça solar. E agora, então, as mudanças necessárias. Observando essas profecias de Shambhala como um todo, podemos chegar a algumas conclusões. O paralelo muito forte com os outros textos proféticos e a certeza de que grandes transformações virão, muitas dolorosas, mas necessárias. Segundo, essas transformações obedecerão a uma transformação alquímica, seja do homem da natureza como da sociedade. De fato, o preto, o vermelho e o branco dos cavalos, de baixo para cima, hierarquicamente, são alquimicamente a putrefação da matéria, a purificação pelo fogo e, finalmente, o nascimento da luz. 3. A humanidade chegou a um ponto de demência e cegueira tão grandes, salvo pequenos grupos verdadeiramente conscientes, e não a massa de misticoides que graça por aí, que se torna necessária a intervenção dos justiceiros divinos, anunciados por correntes espirituais seriamente preocupadas com os destinos da humanidade.
A situação do meio ambiente, vejam o heroísmo do Greenpeace. A morte de populações inteiras, vejam Biafra, Etiópia e futuramente o Haiti, com alguns exemplos. O desmoronamento de algumas nações, o Peru, por exemplo. E entre outras dezenas de coisas que seria supérfluo mencionar a trágica irresponsabilidade dos políticos. O Brasil, sem dúvida, estão levantando a terra como um organismo vivo e inteligente, que é um tal ponto limite que as pessoas espiritualistas ou não sentem necessidade de uma intervenção superior ao homem para pôr um basta a tudo isso, não permitindo que se ultrapasse o ponto estabelecido pelas leis universais. Por isso, as profecias dos antigos iluminados são mais atuais e inquietantes do que nunca. E essa legendária Shambhala é mais uma tocha que se acende ao lado das outras para tentar iluminar as nossas consciências. A revista Planeta, de junho de 91. Então, só para vocês saberem, eu acabei falando dos anos 70, porque desde os anos 70 o Adriano Colangelo escreve para a revista, né? E anos 80 também, só que esse artigo é de ano de 91. Bom, pessoal, desculpe então alguma falha que eu tive aqui, eu também acabei colocando o texto de uma maneira mais sintetizada. Espero que tenham gostado aqui e esperamos voltar a vê-los então no outro programa Tocando Oculto, aqui no Cron TV e também no Tocando Oculto aí no YouTube do próprio canal, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima então. Valeu!